No comando das fazendas, as grandes decisões em Brasília, como a união entre a força do agro e a gestão pública está transformando a realidade das mulheres brasileiras. No programa de hoje, vamos debater o avanço do protagonismo feminino no agro e na política, mostrando os desafios e as conquistas de quem está mudando os rumos do país. Assista agora A Força do Agro com Joyce Mafezoli. Oferecimento FAESP e Senar SP. Sonaira Fernandes, primeira secretária da Mulher de São Paulo, vereadora, pré-candidata a deputada estadual de São Paulo. É um prazer recebê-la, Sonaira. Prazer é meu, agradeço a oportunidade e tenho certeza que vai ser um momento muito precioso. Juliana Fará é presidente da Comissão Semeadoras do Agro, da FAESP Senar São Paulo. Seja muito bem-vinda, Juliana. Eu que agradeço, Joyce. É um prazer estar aqui hoje com você e tenho certeza que a gente vai poder trocar aqui muitas figurinhas, né? E que essa nossa conversa possa chegar a muitas mulheres, né? E transformar muitas mulheres. O protagonismo feminino está no agro, na política, e quando gestão pública e força no campo se unem, a transformação na vida de mulheres brasileiras acontece. Sonaira, como foi isso? Com a sua experiência à frente da primeira Secretaria da Mulher de São Paulo, quais os maiores desafios para garantir a segurança da mulher no Estado? Olha só, a gente está falando da primeira secretaria, foi recente, né? Foi em 2023. 2023. O primeiro desafio, assim, e o mais impactante, o que me trouxe bastante surpresa, foi os manifestos contra a minha permanência na Secretaria da Mulher. E elas vieram por meio de movimentos que se diziam defender, né, o espaço que a mulher precisava conquistar. Depois disso, foi a missão de estruturar uma secretaria recém-criada, que não existia, e fazer políticas públicas voltadas para a mulher. Então, nós estruturamos a secretaria sobre o pilar da saúde, do combate à violência e da empregabilidade. E, a partir daí, a gente começou a fazer política de proteção e acolhimento às mulheres vítimas de violência. Veja só, o maior desafio, a resistência, né? De uma mulher à frente da Secretaria da Mulher, que a gente sabe que sempre tem os contas que só servem para eles, né? E você encontrou muito apoio na FAESP, com a Juliana, com o Tirso, né? Com essa experiência das semeadoras que a Juliana já vai falar. Sim, teve a ala, né, que militou contra a minha chegada na secretaria e teve também a ala que deu as mãos à secretaria, porque você apoiar aquilo que já deu certo não é apoio, é oportunismo. E a Juliana e o Tirso, junto com as semeadoras do agro, com a FAESP-Senar, chegaram na secretaria exatamente nesse momento de turbulência que eu passava, que eram as manifestações contra a minha nomeação. E a Juliana vem junto com o Tirso, com as semeadoras, e diz: a gente quer te ajudar, a gente quer ajudar o Estado de São Paulo a fortalecer a mulher, a fazer política pública. E eles me deram a mão e nós fizemos, né, a Juliana lançou lá no Vale do Ribeira o programa Semear é Cuidar, a secretaria estava junto, sempre muito parceiro, e a gente conseguiu fazer política pública de verdade. Porque apoiar o que já existe é muito fácil, né, Juliana? Agora, verdade. o que você não sabe se vai dar certo ou não. E fala um pouquinho sobre as semeadoras do agro, né? Como surgiu, qual a missão principal? Bom, as semeadoras, ela nasceu em 2022, mas ela já vinha, né, um sonho do nosso presidente emérito, Dr. Fábio Meirelles, que ele sempre foi um grande apoiador das mulheres. Até a primeira mulher presidente de sindicato rural no estado de São Paulo foi eleita em 1994. Então, mesmo vivendo num ambiente de muitos homens, o Dr. Fábio sempre apoiou e mostrou para esses homens, para esse universo, a importância do respeito e da presença feminina. E aí, em 2022, conseguimos nascer as Semeadoras do Agro, no dia 8 de março de 2022, onde as integrantes, presidentes, mulheres de sindicatos rurais do estado de São Paulo, quando a gente iniciamos com 9 mulheres, e hoje já somos 19 mulheres. Então, a grande missão da Comissão Semeadoras do Agro é trazer essas mulheres do campo à visibilidade. Porque, sabe, Joyce, hoje fala assim, a mulher está indo para o agro, a mulher está indo para o campo, está tendo espaço para a mulher no agro, mas a mulher sempre esteve no campo.
mas na invisibilidade. Muitas mulheres gerindo a propriedade, administrando o dia a dia, fora, né, aquela jornada que nós temos dos filhos, do marido, mas sempre quem aparece é o homem. E quando nasceu as semeadoras, com essa missão, a gente fala muito isso, nós não queremos estar no lugar do homem, e sim ao lado. Então, hoje, 98% dos nossos sindicatos rurais apoiam e mostram que o sindicato rural também é lugar de mulher, sem diferenciar o homem e a mulher do campo. Então, essa é a missão e por isso que as semeadoras vêm andando assim, com muita velocidade aí com os sindicatos rurais para fortalecer cada vez mais essas mulheres. E deu tão certo que, inclusive, inspirou a criação de uma comissão também de mulheres na CNA, né? Sim. O primeiro estado a ter uma comissão de mulheres foi o estado do Paraná. Né? Paraná, depois veio São Paulo, Minas Gerais. E a CNA começou a se sentir, né, incomodada no sentido seguinte, poxa, se os estados estão fortalecendo, então vamos também criar. E foi criada a Comissão das Mulheres da CNA, onde cada estado tem a sua representante através da federação. Então, esse ano vai ser o 3º ano que a gente tem o encontro de lideranças femininas. Então, a CNA, ela trabalha muito a importância da liderança feminina, a importância da mulher na rede sindical, a importância da mulher nos sindicatos rurais, e com isso os números vêm aumentando, né? A presença de mulheres nas diretorias dos sindicatos, nas presidências do sindicato, nas diretorias das federações, né? Justamente para que a gente quebre, né? Venha quebrando essa coisa de o agro, a área rural não é lugar de mulher. Não, é lugar sim. Então, assim, a gente tem muitas mulheres brilhantes no sistema sindical, mulheres brilhantes em outras federações, na CNA, e juntos, né, a gente vem fazendo a diferença aí nos estados. E o agro, inclusive, segundo relatos, começou aí pelas mãos das mulheres, né? Ô, Sonaira, como o protocolo Não Se Cale mudou o acolhimento de mulheres em risco na noite paulistana? Nós tínhamos um desafio, Joyce e Juliana, que era de resgatar a confiança das mulheres na política pública que era feita para a proteção delas, até porque não existia. Então, quando a gente recebe o projeto de lei para tornar real o protocolo Não Se Cale, a gente tinha esse desafio, resgatar a confiança dessas mulheres. Então, foi um trabalho conjunto, junto com o PROCON, com o Ministério Público, com a Secretaria de Segurança, com a Secretaria de Saúde, para que a gente conseguisse estruturar um protocolo que, de fato, funcionasse. E você acredita que, quando a gente começou a conversar com os setores de bares, restaurantes, espaços de festa, casa noturna, nós recebemos um grande índice de violência dentro do setor sofrido pelas mulheres que estavam lá. As promotoras de evento, por exemplo, elas relatavam que elas eram assediadas, sofriam violência e elas recebiam a seguinte reação: se você denunciar, você não vai ter o seu serviço contratado mais do setor, porque a gente vai falar que você está, enfim. Então, quando a gente começou a construção desse protocolo, nós tínhamos a missão de ter a confiança, principalmente de quem trabalhava. Então, quando nós começamos a trabalhar para a instituição desse protocolo, formar a consciência deste protocolo, a gente tinha esse grande desafio. E hoje a política do protocolo Não Se Cale, ela é modelo não só no estado de São Paulo, mas no Brasil. Você chega num restaurante, você chega num espaço de festa, hoje na cidade de São Paulo, para que um grande evento aconteça, ele precisa estar dentro das regras do protocolo Não Se Cale. Ele precisa ter uma equipe treinada para saber como fazer, como agir e como pedir apoio em casos de violência contra a mulher. Você veja só, né, Sonaira, a gente está falando de 2023. A gente sabe que essa ala feminista da esquerda existe desde o princípio, praticamente. E onde estavam essas feministas para criar esse apoio para as mulheres? Estavam fazendo manifestação contra mim. Enquanto a gente estava lá trabalhando, elas estavam fazendo manifestação, que era um absurdo o governador Tarcísio ter me nomeado. E veja só, Juliana e Joyce, que grande ironia. Eu sou
o estereótipo daquilo que a esquerda diz que defende, as minorias. Eu sou mulher, eu sou negra e eu sou nordestina. O que é que eu esperava desses grupos? Tá certo, parabéns, Tarcísio, nomeou uma mulher e tal. Eu não uso a pauta identitária para me minimizar, para fazer qualquer tipo de política, no sentido de divisão. Não, eu uso a competência mesmo, a dedicação, o esforço, mas eles usam. Então, o que eu esperava é que eles fizessem o quê? Nossa, nomeou Sonaira, uma mulher negra, nada disso. Tudo conversa fiada. Enquanto a gente estava lá, trabalhando, tentando valorizar a pauta da mulher, tentando oportunizar mulheres, tentando fazer com que mulheres interrompessem um ciclo de violência, essa ala estava fazendo manifestação contra a minha nomeação. Que Brasil é esse que está surgindo diante dos nossos olhos? O país vai para frente quando quem trabalha tem a liberdade de produzir e investir no seu próprio futuro. Sem a ajuda do governo e sem atalhos. É isso que ensino a minha filha. É assim que o Brasil avança. É isso que move a Oeste. Quando paramos de simplesmente repetir o que dizem e começamos a entender a realidade. A informação deixa de confundir e passa a esclarecer. Falar a verdade não é uma escolha, é um dever. Essa é uma bandeira da Oeste. É esse o Brasil que eu quero. Com uma imprensa livre. E com um governo que interfere minimamente na vida dos cidadãos. E cobre menos impostos. Um país liderado por gente que defende a Constituição. E respeita os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Cada um com a sua função, independentes entre si. Esse Brasil é majoritário entre os que vivem aqui. Esse é o Brasil em que a Oeste acredita. Esse é o país que a Oeste está ajudando a construir. Esse é o meu Brasil. 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 Assine. Faça parte desse Brasil. Faça parte da Oeste. Juliana, existem barreiras ainda para as mulheres que querem assumir um comando, que precisam assumir o comando no agro? Acho que tem mudado ultimamente, talvez as semeadoras tenham ajudado também com isso, né? Olha, existem muitos desafios, né? Eu mesma enfrento muitos desafios, mas eu falo que as semeadoras, a gente leva ferramentas de capacitação, leva ferramentas de orientação. E quando você leva capacitação, orientação e a oportunidade para ela seguir em frente e ter autonomia financeira, você vai minimizando muitas barreiras aí ao longo do caminho, inclusive essa temática da violência doméstica e os números e os feminicídios, né? Por quê? Porque a mulher, ela vive numa dependência emocional. Então, a dependência emocional, ela chega a ser uma grande barreira. Por quê? Porque a mulher se retrai, a mulher fica com medo. Então, a gente tem muitas barreiras, então a gente vem, juntamente com a parceria com o Sebrae, a gente vem levando essas capacitações, a gente tem histórias, depoimentos emocionantes, de você ver como essas mulheres vêm transformando o seu dia a dia e ela vem vencendo essas barreiras e obstáculos. Mas, assim, nós mulheres, todas nós, independente da classe social, nós temos muitas barreiras e desafios. Das grandes barreiras é a gente chegar na liderança. Não é só no agro, não. Em todos os setores. Porque é difícil, né? Tem a síndrome do degrau quebrado, né? Onde a escada para a mulher, ela é cheia de buracos, né? Curvilínea, e ela é difícil. Então, é um passinho de cada vez. É uma vitória cada degrau que você sobe. Quando você chega lá, você rompe essa barreira. E uma outra grande desafio é você se manter.
A mulher, para ela se manter é difícil, porque muitas vezes é tanta pressão, é tanta gente falando não vai dar certo, boicote, que a mulher às vezes acaba desistindo. Então, por isso que a gente vem falando muito através das nossas andanças, não desistam. Sejam firmes, acredite em você. Esse é o pilar principal para que a gente possa vencer todos os obstáculos, tanto na área rural quanto na cidade. Nós precisamos ser fortes. E com isso, você só consegue quando você acredita em você. Então, eu acho que é o pilar principal, Jorge, para a gente vencer todas as barreiras e desafios e a gente ir quebrando e abrindo os caminhos é quando a gente acredita em nós. Eu imagino que foi o que a Sonaira fez, justamente, Exatamente. né? O Sonaira, e essa resistência provavelmente veio de mulheres, mais de mulheres do que de homens, e só te fortaleceu. Quais os projetos aí do seu mandato que estimulam a autonomia da mulher? Nós temos algumas linhas, né, de trabalho na Câmara Municipal voltado para o fortalecimento da mulher, mas nós temos também um recorte, Joyce, hoje, que é muito interessante, que são a das famílias atípicas, que são coordenadas e que são alimentadas, sustentadas por mulheres. Então, muitas vezes, são mulheres que já perderam a sua autoestima, são mulheres que não conseguem voltar ao mercado de trabalho porque ela tem uma série de terapias com o seu filho, porque ela ainda está sofrendo para que o filho seja laudado, porque a família ainda não conseguiu entender o que de fato aquela criança tem, porque essa mulher sofre na farmácia de alto custo para conseguir a alimentação do seu filho, porque essa mulher sofre porque não tem acesso à educação, as escolas não têm condições ainda de formar uma equipe coesa que atenda essa criança. Então, hoje nós temos dentro do meu mandato na Câmara Municipal, nós temos essa vertente voltada para as mulheres. As mulheres que têm a missão de cuidar do seu filho, as mulheres que não têm mais a oportunidade, né, do mercado de trabalho, essa mulher que às vezes foi abandonada pelo marido, essa mulher que vive hoje de favor, de doação. Então, a gente trabalha junto, né, com o Executivo no sentido de fortalecer essas mulheres, de dar oportunidade para essas mulheres, de desburocratizar o processo de laudo. Gente, tem criança, 5, 8 anos, que a mãe está lutando para essa criança ter um laudo, para que ela tenha acesso a terapias. E a vida dessa mulher é dedicada inteiramente ao cuidado do filho. Então, nós temos, né, essa valorização, essa visão dentro do nosso mandato de fortalecer a pauta da mulher, de reconhecer, né, a força da mulher e a necessidade que nós temos de fazer da inclusão não somente uma bandeira bonitinha que todo mundo fala, que todo mundo quer ter, mas que é muito difícil você promover a verdadeira inclusão e o verdadeiro acolhimento para as mulheres, porque essas mulheres que abdicam da sua vida para cuidar da vida do seu filho, elas são heroínas? São. Mas elas vivem um processo constante de violação dos seus direitos. Porque, às vezes, a empresa não quer contratar uma mulher. Não quer, gente. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Não quer contratar, porque sabe que ela tem um filho, que ela vai ficar nessa dependência, sabe que tem consultas que ela precisa acompanhar. E nós temos muitas mulheres hoje, né, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, que vivem essa dura realidade. Você veja só, a realidade é difícil, o trabalho, a ação, o simples laudo, a burocracia que é, e acho, até com a interferência de vocês, acredito que seja difícil. Por isso que quem vive de discurso, de narrativa, é muito mais fácil fazer oba-oba, né? Sair gritando aí pelas ruas. Ô, Juliana, e elevar a autoestima é fundamental, como colocou aqui a Sonaira. E o Semeadoras, ele capacita produtoras rurais para o mercado financeiro, digital. Isso acaba elevando a autoestima dessas mulheres. Sim. Primeiro módulo que nós temos, Mulheres Descubram-se no Campo, é justamente para resgatar essa autoestima. Porque, assim, nós todas, né, precisamos, eu falo que todos os dias, né, aguar, semear a nossa autoestima para poder a gente... Porque tem dia que você fala, não,
eu acho que eu não... Aquela síndrome da impostora, né? Ah, não, eu não sou capaz. Ah, não, eu não sou boa nisso, naquilo, tal. A gente sempre está se questionando. Então, o nosso primeiro módulo, a gente trabalha muito esse resgate. Inclusive, a gente tem o podcast Semeadoras do Agro, toda terça-feira, é justamente entrevistando mulheres que se superaram, que venceram desafios. Por quê? Porque através de uma história, de um depoimento, você consegue tocar uma outra mulher. Então, a gente trabalha muito esse resgate e esse fortalecimento da autoestima. Agora eu quero falar com você sobre Red Silver, as panelas que não precisa de óleo e traz a facilidade para a saúde e para a sua casa. Você sabia que aquele pouquinho de óleo de todos os dias na comida, a médio e longo prazo, pode sim provocar ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração? Mas com Red Silver você cozinha sem óleo e nada gruda. Dá uma olhadinha nas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Acho que deu para você entender a qualidade da Red Silver, né? Então aproveite, porque hoje tem desconto especial de até 64%. Vou te contar todos os detalhes, mas antes eu quero te dizer que as nossas panelas têm alta tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. No fogão a gás, para reter mais calor, te ajuda inclusive a economizar. Aí detalhe, se você quiser pode até colocar na máquina de lavar louça, viu? E a Red Silver é a única empresa no Brasil que ainda te oferece 30 dias de garantia. Você recebe, experimenta, não gostou? 100% do seu dinheiro de volta. E vamos embora pro preço, ó. Atenção, porque a gente começa com este primeiro kit, que é o nosso kit padrão. São 8 peças no total, panela mais tampa, por apenas 12 parcelinhas de R$ 62,25. Mas não para por aí não, ó. Você pode optar pelo kit família com R$10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25 você agrega esta forma, que é maravilhosa e tem a mesma tecnologia, e mais a frigideira de 28 centímetros. Tudo isso no endereço que você determinar. E de presente o jogo de facas de aço inox revestimento Red Silver. Então aproveite! Através do QR Code você pode acessar também o nosso site redsilver.com.br/oeste ou ainda pelo nosso WhatsApp 11 97661 8704. Eu assino a Oeste porque ela não engana seus leitores vendendo mentiras travestidas de verdade para agradar a quem quer que seja. A palavra que muito bem a define é credibilidade. Assine a Oeste você também. Sonari, que políticas estão sendo desenvolvidas aí no combate à violência doméstica, que infelizmente ainda é uma dura realidade? Aqui na cidade de São Paulo nós temos o programa Pode Entrar, né, que tem ali no seu regimento, né, a reserva de vagas para essas mulheres que sofrem a violência doméstica. Nós temos hoje a Guardiã Maria da Penha, né, que é feito pela guarda mesmo, que traz esse contato mais direto. Nós temos no estado de São Paulo, né, o governador Tarcísio, ele ampliou o número de DDMs que funcionam em 24 horas. Né? Houve um esforço, às vezes é muito difícil pelo número de plantão, mas de ter uma mulher ali no plantão para ser receptiva quando a outra mulher chegar. Nós temos a política do auxílio aluguel para as mulheres vítimas de violência. E é o que a Juliana falou, né? A gente tem hoje uma grande dificuldade que é trazer autoestima para essa mulher e fazer com que a mulher enxergue no poder público e nas políticas essa garantia de que ela vai ter coragem de interromper o ciclo de violência e que o seu agressor não vai sair pela porta da delegacia primeiro do que ela. Porque isto acontece com muita frequência. Às vezes, o marginal, ele sai da delegacia primeiro do que a vítima.
E ele já vai esperar ela em casa para ser reincidente novamente. Por isso que muita mulher não denuncia. Exato, por isso. Então, nós temos a audiência de custódia coloca muita gente na rua, que a mulher está lá criando forças para denunciar e o cara já está livremente aí, pronto para voltar a cometer seus delitos. Então, a gente tem essa margem, né, em que a gente precisa entender, fazer com que as outras forças, né, dos poderes que regem essa nação entenda que a violência contra a mulher hoje, ela independe, é o que a Juliana falou, ela independe de qualquer classe social, ela independe da função que você ocupa e ela precisa ser combatida, ela precisa ser vista com realidade, porque uma nação forte, ela não vai se sustentar com mulheres sendo agredidas, com crianças órfãos. Então, é muito delicado esse tema e a gente precisa que ele seja tratado com seriedade e com verdade. É o medo e também a vergonha, né? Muita mulher tem até vergonha. Sim, de denunciar. Tem vergonha. Né? Às vezes ela se sente até culpada. Ô, Juliana, e as ações, os cursos das semeadoras acabam ajudando também aí no combate ao isolamento social, econômico das mulheres do campo, porque você acaba dando uma renda para aquelas que não têm. Sim, a gente tem mais de 400 cursos, tá? Títulos de cursos do Senar, do Estado de São Paulo. Para vocês terem acesso, é só entrar no site www.faespsenar.com.br, que lá vocês conseguem saber qual é a agenda nos municípios do Estado de São Paulo. Por quê? Porque a partir do momento que você vê uma luz no final do túnel, então, quantas mulheres não sabiam nem que curso fazer ou que existiam cursos, mas através de uma amiga, através de algum familiar, conheceram um sindicato, foram lá, acabaram se matriculando num curso e ali reacendeu um sonho, reacendeu uma aptidão, falaram, realmente é isso que eu quero, e ali nasceu uma empreendedora. Então, é muito importante. Eu falo que se cada um de nós, se cada uma que participar dos eventos das semeadoras derem a mão a uma outra mulher, indicando ela, mostrando para ela, olha, vai fazer um curso no sindicato, no Sebrae e tal, você já está cumprindo, semeando, né? Já plantou a sua sementinha. Por quê? Porque é só assim que a gente consegue ir transformando uma sociedade. E é claro, as sociedades, as coisas acontecem nos municípios. Não é na capital. A capital tá para levar as ferramentas, mas nos municípios e na área rural. Então, a gente precisa fortalecer. E como a nossa vereadora aqui colocou sobre a violência doméstica, hoje a FAESP, o Senar, os sindicatos rurais, o Sebrae, eles acreditam muito que através da capacitação, de levar as ferramentas financeiras, de autonomia financeira, uma mulher com autonomia financeira, uma mulher capacitada, ela consegue sair dessa dependência emocional e com isso a gente diminuindo cada vez mais os números de violência doméstica. O resgate da dignidade, né? Exatamente. Que é fundamental. Ô, Sonaira, como a experiência como secretária aí do Estado mudou a sua visão sobre política municipal? Olha, mudou muito. Algumas coisas, né, algumas proposituras, por exemplo, de projeto de lei que eu fazia enquanto vereadora hoje, né, com esse olhar que eu passei pelo Executivo, por uma pasta que tinha a responsabilidade de fazer acontecer aquilo que é aprovado nas casas legislativas, eu já não faço mais. Então, quando você faz um projeto de lei visando um público específico, uma demanda específica, você tem que saber até onde aquilo é possível, até onde aquilo ainda não existe, né? E qual é a demanda que de fato existe. Então, quando eu estive secretária, né, a gente recebia diversos projetos de lei que vinham da Lesp e você percebe que muitas coisas não era possível. Às vezes o parlamentar faz para dar uma resposta ao público, para dar uma resposta ao seu eleitorado, mas tem coisas que de fato não depende, é algo da legislação federal, é algo que precisa vir do Congresso Nacional. E às vezes isso fica, né, um pouco confuso, difuso ali na nossa memória. Então, hoje, né, com a experiência que eu tive enquanto secretária da Mulher,
Quando eu voltei para a Câmara Municipal, eu já consigo saber, olha, isso aqui é possível, isso aqui já não é competência nossa, essa matéria aqui não é aqui que a gente trata. Então, você vai tendo essa noção, até para que você não se engane e não engane também o seu eleitor. Juliana, muito obrigada aqui pela sua participação. Foi um prazer recebê-la. Eu que agradeço. Sonária, eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada, uma satisfação. Gratidão a você que acompanha aqui a Força do Agro, é o Brasil que dá certo.